Quem ainda não achou, fala misericórdia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre permanecer. Eu acredito que essa palavra é a palavra rema na vida do cristão. Eu acredito que muitas das nossas ações, elas se resumem nessa palavra, em permanecer. Na verdade, aquilo que o nosso pastor pregou no domingo a respeito de fé e incredulidade tem muito a ver com permanecer. Permanecer firme em tempo das dificuldades. Permanecer fiel a uma palavra que há muito tempo foi ministrada. Permanecer diante de uma promessa que ainda não aconteceu. E que aos seus olhos, muito de repente, está muito distante de acontecer. Permanecer diante de uma palavra orientativa ou de uma confrontação, quando você é confrontado e você, pelo Espírito Santo, e você é chamado a permanecer em um lugar pelo qual você não quer ficar. A verdade, amados, é que permanecer é a chave de muitas das nossas conquistas. Vou repetir, e você vai glorificar o Senhor. Permanecer é a chave de muitas das nossas conquistas. Quando nós permanecemos firmes à palavra do Senhor, quando nós permanecemos fiéis a Ele, nós somos liberados para prosperar, nós somos liberados para impactar. A verdade é que quando nós falamos sobre permanência, vai falar também a respeito de fases na nossa vida. Não sei se você sabe, mas a nossa vida é feita de fases. Aquilo que nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e isso resume a nossa vida, porque a nossa vida é feita de tempos em tempos. Há tempo de chorar, mas existe também tempos de alegria. Amém? Há tempo de plantar, mas existe também o tempo de colher. E quando nós queremos colher antes da hora, e quando nós queremos colher um fruto pelo qual nós precisamos permanecer e esperar, sabe, muitas das vezes, a grande maioria de situações que criamos na nossa vida, é porque nós queremos colher algo antes da hora. Nós queremos alcançar algo que de repente o Senhor pediu para esperar um pouco mais. Algum tempo atrás eu ministrei na casa de recuperação, e o Senhor tinha me dado uma palavra que a promessa, ela não invalida o arrependimento. Como assim, pastor? Porque muitas vezes nós recebemos promessas, eu quero que você entenda isso. E aqui é uma palavra para você não ser mais engodado, principalmente aí pelo seu coração. Você entender que existem fases. Muitas vezes você recebe uma promessa, mas aquela promessa não é para aquele momento. Não é para aquele instante. E você que está recebendo essa promessa, você sabe que essa promessa ela não cabe naquele momento. Ela precisa passar por um ciclo de amadurecimento. Ela precisa ter um tempo de espera na minha vida. Às vezes eu olho para a minha vida muitas vezes. Um exemplo bem bobo. Você vai entender. De repente você recebeu uma promessa de um carro zero. Aí você olha para a sua condição financeira.
Você fala, é impossível. Deus pode? Deus pode. Aí de repente, aparece um financiamento. Aí você fala, é de Deus. Só que você não entendeu que a promessa do carro não era para aquele tempo. Você vai receber, a vontade do Senhor é que você receba um carro novo. Mas existe um tempo de conserto, um tempo de melhoria. Quantos estão me entendendo? E você é convidado a permanecer esperando diante de uma situação. É muito complicado esperar. É muito complicado. E quando nós falamos de permanecer, o texto que vem à nossa mente é João capítulo 15. Você vai ver essa frase permanecer inúmeras vezes nesse texto. Inúmeras vezes. A verdade é que o Senhor nos criou para frutificar, mas eu quero que você entenda que existe o tempo certo da frutificação. Existe o momento certo pelos quais os nossos frutos irão aparecer. Amém? Me ajuda aí. Existe um momento certo onde as pessoas comerão da semente que eu plantei. Mas entre o plantar e o colher existe um tempo de cuidado. Existe um tempo de permanência. E acompanha comigo o texto. João capítulo 15, versículos de 1 a 8. A minha versão está na NVI. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aleluia. Nós percebemos no final desse texto aqui, no versículo 8, que a vontade do Pai, a alegria do Pai está em ver os seus frutos. Só que se você continuar o texto, você vai perceber lá no versículo 16, Jesus vai dizer assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Guarda essa frase, fruto que permanece. Fruto que permanece. A grande verdade, amados, é que somente em Jesus iremos frutificar com qualidade. Somente em Jesus, no momento certo, os nossos frutos, as almas, as vidas, os testemunhos de vida aparecerão. Nós não conseguimos criar ou gerar fruto a partir de nós mesmos.
De repente você pode conseguir alguma coisa aí, alguma visão na força do seu braço. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse fruto ele não vai permanecer. Por quê? Porque você não é eterno. Agora, quando os frutos que damos, eles estão conectados na videira, nós somos apenas o ramo. Então olha que interessante, eu quero que você entenda isso. O fruto, ele está recebendo nutrientes do caule, da videira, não é do ramo. O ramo é só um ponto de passagem, quantos estão entendendo? O ramo é só um ponto de conexão, quantos estão entendendo? Então nós estamos conectando pessoas, nós somos o ponto de conexão de pessoas a Jesus, aleluia? E esses frutos com qualidade eles irão aparecer. Agora, uma coisa que nós precisamos identificar nesses textos é como gerar esses frutos com qualidade. Porque nós podemos sim, amados, nos enganar e gerar frutos que não vão permanecer, muito pelo contrário, vão nos consumir e vão nos secar. Frutos de repente que estamos nos esforçando, pessoas que nós de repente estamos cuidando, e o Senhor de repente já falou para você: se afasta dessa pessoa, se afasta dessa pessoa porque ela está te consumindo. Existe o tempo certo para frutificarmos. Repita comigo: Deus não pula etapas. Então, para frutificar com qualidade, o ponto 1, permaneça na palavra. Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Amados, é impossível você frutificar com qualidade sem estar enraizado em um solo chamado palavra de Deus. É impossível. É impossível você manter um fruto apenas com os seus achismos, apenas com historinhas. A verdade, amados, é aquele texto que nós encontramos em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, se nós não conhecemos, se nós não temos a plena convicção do que é a verdade, nós não passamos de escravos. Porque se não detemos o conhecimento, nós ainda estamos aprisionados, porque é a verdade que nos liberta. Quem está me acompanhando aqui? Então, se você não está sendo liberto pela verdade, pela palavra que está sendo ministrada, pela verdade absoluta do Senhor na sua vida, isso quer dizer que você ainda é um prisioneiro. Agora, o que é a palavra do Senhor? O que é o Evangelho, se não as boas novas, a libertação, o quebrar das correntes, a quebra de maldições? Agora, como podemos ministrar essas coisas, como podemos aplicar essas coisas de acordo com o Evangelho, se nem mesmo nós estamos libertos ainda? Porque não temos um conhecimento da palavra. Como queremos frutificar com qualidade se nós não nos debruçamos na palavra do Senhor? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas. Amados, esses vídeos de 5 minutos que você assiste, não vale nada. Só está te entretendo. Esse versículo do dia que você lê e para nele, meu irmão, não quer dizer muita coisa não. Eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, concordo plenamente.
Mas assim como o pastor ele ministrou, para cada fase da nossa vida é necessário uma porção maior de fé. Amém? E como nós podemos obter mais fé se nós não conhecemos a verdade? Como nós podemos obter mais fé se nós não estamos caminhando em direção à verdade absoluta do Senhor? Como que podemos crescer em níveis maiores? Como que possamos derrubar as muralhas, vencer os gigantes, se nós não temos um pleno relacionamento com o Senhor? Como? Em João capítulo 17, versículo 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade absoluta, amados, e não é a verdade do pastor Felipe, não é a verdade do pastor Wilson, é a verdade que está na palavra do Senhor. Essa é a verdade absoluta. Nós ministramos na classe de batismo, inclusive sábado agora tem classe de batismo, e eu disse assim: todos nós carregamos uma verdade a respeito das coisas. E isso não é um erro. Você carrega as verdades que a vida foi te ensinando, que você foi ouvindo falar. Situações que para mim são verdades, de repente para o Glauco não são. Então, à medida que nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo, essas verdades elas vão se chocando com outras pessoas. E assim nós vamos amadurecendo e crescendo. A única coisa que não pode acontecer, amados, eu quero que você entenda isso, é que quando a sua verdade, ela se choca com a verdade absoluta de Deus, você precisa abrir mão dela. Você precisa abrir mão da sua verdade. Eu sei que de repente você, não sei se você é teimoso, se você vai até o fim, mas deixa eu te falar uma coisa: se a sua verdade está se chocando com a verdade de Deus, ei, volta atrás. Volta atrás. Se posiciona. Porque o Espírito Santo está ministrando no seu coração. A verdade absoluta está tentando entrar dentro de você. No versículo 2 diz assim: todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Olha que interessante. Tanto o cortar quanto o podar, machuca a árvore. Tanto o corte como a poda, são situações meio que cirúrgicas. Existe uma frase que eu coloquei aqui. Cadê? Eu acho que eu não coloquei. Que permanecer na palavra do Senhor é a garantia de ser podado todo o tempo. Permanecer na palavra do Senhor é você estar sendo podado todo o tempo. Agora, o que é essa poda? É esse conserto. Por que no texto está falando que para um ramo ele corta e para outro ele poda? Quer dizer, amados, que ainda que você esteja dando fruto, isso não necessariamente te torna perfeito. Isso não necessariamente te torna uma pessoa pronta. É por isso que todos os dias nós estamos sendo podados. É por isso que todos os dias nós estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo a melhorar. São as pequenas podas que Ele vai fazendo, orientando a nossa rota. Porque a vontade do Senhor não é que nós vamos dar errado. A vontade do Senhor é que nós demos certo na vida. A vontade do Senhor é nos levantar como testemunhos vivos. Amém? Essa é a vontade do Senhor para mim e para a tua vida. Às vezes eu saio de momentos assim,
pastor pergunta como é que foi a palavra, e às vezes eu falo para ele, eu fui machucado. Essa palavra me machucou. Mas não é um machucado no sentido ruim, é no sentido orientativo. Eu recebi a orientação, eu entendi o que eu estava fazendo errado, e glória ao Senhor que eu estou sendo podado. Eu quero que você entenda que toda poda não é para te paralisar, não é para interromper os seus frutos. Muito pelo contrário, é para que você dê mais fruto ainda. Aleluia! Para frutificar com qualidade, permaneça no Filho. No versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, agora nós precisamos entender o que é permanecer no Filho, o que é trazer para nós o caráter de Jesus. Porque às vezes quando nós fazemos essa leitura aqui, nós achamos que Jesus é um jardineiro que está nos ajudando a organizar a nossa planta, e não é isso. Não é uma segunda pessoa, não é Jesus ali, uma pessoa vindo de fora. Não, Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer administrar não somente as tuas ações, mas o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Quando nós falamos de permanecer no Filho, amados, nós estamos falando de uma atribuição de caráter, de atribuição de hábitos. Quando nós estamos conectados na árvore, conectados na videira, quando você vê os galhos de uma árvore, você não separa os galhos daquela árvore, você não fala, esses são os galhos daquela árvore. Não, você fala, isso aqui é uma árvore. A árvore como um todo, a árvore em unidade, o caule, os ramos, os frutos, tudo você coloca em um bojo só. É esse nível de conexão que nós precisamos ter e permanecer no Filho, entendendo as coisas que Jesus fez, como Ele se movimentou, como foram as habilidades, como foi o caráter, como foi o momento de lidar com os confrontos, sabe, cada situação, cada coisa. Existe um filme que foi lançado há muito tempo atrás, e esse filme, ele vem de um livro que se chama Em Meus Passos, O que Faria Jesus? Quantas e quantas vezes você já parou para se perguntar, o que faria Jesus nesse momento? O que faria Jesus nesse momento de dor? O que faria Jesus nesse momento de confronto? O que faria Jesus nesse momento de alegria? O que faria Jesus nesse exato momento da minha vida? Eu acredito muito que se nós perguntássemos mais, fizéssemos mais essa pergunta em cada circunstância da nossa vida, eu acho que as nossas decisões, elas seriam tomadas de uma forma diferente. Eu acredito que muitos dos erros que nós cometemos, de repente por andarmos no automático, nós não cometeríamos
se antes de tomar cada decisão, nós trouxéssemos a frase: em meus passos, o que faria Jesus? Eu acredito muito que a diretiva de nossas vidas, ela seria muito mais assertiva. Nós viveríamos muito melhor. É muito interessante que na classe de batismo também, nós falamos um pouco a respeito da crença, de crer em Jesus. E uma coisa que nós damos pouco valor, é no momento quando o pastor aqui, ele faz o apelo, e as pessoas, elas levantam a mão, e às vezes nós não temos noção do poder espiritual, da movimentação espiritual que aquele levantar da mão está efetuando. Às vezes nós não temos a consciência da decisão que está sendo tomada ali. E às vezes nós não celebramos, nós não nos alegramos de repente por não ter esse conhecimento. De repente um amado ali do meu lado levantou a mão, e eu não celebrei com ele, sabe por quê? Porque eu não entendi o que está acontecendo no mundo espiritual. De alguém que estava sendo escravizado pelo pecado, levanta a mão e diz: eu quero ser livre. A partir de hoje eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu entrego o meu coração nas mãos do Senhor. A partir de hoje o controle da minha vida está... Gente, olha essa frase: o controle da minha vida está nas mãos do Senhor. Será que nós praticamos isso? Será que realmente o controle está nas mãos dEle? Então, em nome de Jesus, eu já quero te desafiar aqui, no domingo, quando o pastor fizer o apelo, celebre com as pessoas que estão levantando a mão, celebre com júbilo, glorifica ao Senhor, porque Satanás está perdendo as vidas, e o reino do céu está em festa. Quando as pessoas estão levantando a mão, elas estão declarando: hoje eu pertenço a Jesus, hoje eu quero permanecer no Filho. Em 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele. Vocês entendem o conceito de permanecer? Vocês entendem o que está em jogo? A responsabilidade que está sobre nós. Em Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo está dizendo: já não sou eu quem vivo, já não é a minha decisão, já não é mais a minha vontade,
Já não é mais a minha forma de pensar, mas é Cristo em mim. É Cristo atuando em mim e a partir de mim. Quantos estão entendendo? É Cristo te orientando nas decisões mais simples que você precisa tomar. É Cristo te fazendo renunciar às decisões mais prazerosas que você queria. Jesus vira para a multidão e diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós carregamos uma palavra de renúncia, e todos nós temos uma cruz para carregar. Para frutificar com qualidade. 3. Permaneça frutificando. No versículo 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serem meus discípulos. A vontade do Pai é que você continue frutificando. A vontade do Pai é que não por sacrifício, mas por obediência, você continue frutificando. A vontade do Pai não é que nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, você continue frutificando. Ele se agrada em ver os seus frutos. Agora, quais são esses frutos? São frutos apenas vidas? Não, são frutos de renúncia, são frutos de arrependimento, são frutos de testemunho de vida. Sabe, você está frutificando em cada prática, em cada posicionamento, em cada resolução de problema que você toma. Sabe por quê? Porque já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Então cada atuação sua, eu quero que você entenda que é um vislumbre da ação do Senhor. Cada movimentação sua é como se fosse o Evangelho sendo ministrado ao coração das pessoas. Cada forma de agir, cada resolução de conflitos. Antes você resolvia de uma forma, hoje você resolve de uma forma totalmente diferente. Olha o que o Senhor está fazendo na tua vida. Glória ao Pai. Não pare de frutificar. Não pare, não pare, não pare de fazer a diferença, não pare de fazer a diferença na vida das pessoas. Não recue em tempos de poda, em tempos de dor, porque você acha que a poda não dói? Lógico que dói. Você acha que quando você está errando, o Senhor te puxando pelo braço, você acha que não dói? Ei, é esse caminho aqui. Por que você está desviando dele? Por que você está indo por outro processo? Por que você está refazendo algumas coisas? Agora, a palavra do Senhor é: continue frutificando em meio à dor. Nossa, pastor, mas como assim? Como eu posso dar frutos em meio à dor? Uma frase que o Espírito Santo me trouxe, e eu já disse aqui, eu volto a repetir. O tamanho do seu desespero revela a distância que você está do Pai. Então, quanto mais desesperado você fica diante da circunstância, revela o quão distante você está de Deus.
Agora, como podemos frutificar em meio à dor? O Senhor nos deu uma paz que transcende todo entendimento. Nós estamos próximos do Senhor, nós estamos caminhando ao lado dEle. Ei, caminhar perto do Senhor não é a ausência da dor, mas é conforto, é orientação para passar por ela, é segurança. Então, como você frutifica em meio à dor? Quando você começa a confiar no Senhor, quando as suas ações demonstram confiança no Pai, quando você, pegando a palavra de domingo, quando você realmente equilibra a sua vida com fé, porque a fé, amados, realmente esse equilíbrio na nossa vida. Porque se você fica esmorecido em tempos de fracasso e fica radiante em tempos de alegria, amados, você está vivendo por circunstância e não por fé. A fé é o equilíbrio da vida. Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ei, não importa a circunstância, eu estou sendo nivelado pela fé que tenho. Nós estamos sendo nivelados pela fé, e a fé também é um fruto, amados. Tiago vai dizer: eu te mostrarei as minhas ações por meio da fé. A fé é um fruto. Em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Em João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Você pode levantar a sua mão e declarar: eu fui escolhido pelo Senhor? Você pode declarar isso com mais fé? Diga: eu fui escolhido para o Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa: você foi escolhido pelo Senhor para dar muito fruto. Para dar muito fruto. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Amanhã você vai chegar na sua célula e se prepare para dar muito fruto. Se prepare para romper. Se prepare para frutificar. Se você entender o que é permanecer, o que é estar conectado, o que é estar conectado na palavra, o que é estar conectado no Filho, permanecendo, amados, não tem como você não frutificar. Não tem como você não dar frutos pelos seus atos, pelas suas atitudes. Não tem como. Você será uma árvore frutífera em nome de Jesus. Se coloca de pé. Pastor, mas eu acho que estou perdendo tempo. Eu não dei fruto.